tiver sem a Bíblia aí, acompanha na tela. Mateus 5, verso de número 6. Felizes o que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Você consegue repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Pode tomar seu assento nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando a gente lê esse texto de Mateus capítulo 5, verso de número 6, eu percebo que Jesus não chama de felizes aqueles que estão cheios de si, né? Jesus chama de felizes os famintos, aqueles que têm fome, aqueles que têm fome e sede. Eu olho para esse nosso tempo que nós estamos vivendo e a gente percebe algo um pouco tanto preocupante. Não é falta de culto, não é falta de Bíblia, não é falta de oportunidades espirituais, de servir a Deus, nada disso. O que está faltando no tempo de hoje é apetite espiritual. Hoje há muitas atividades, há muitos cultos acontecendo, há muitas produções de Bíblias, há muitas oportunidades acontecendo, há muitos serviços acontecendo, mas está faltando aquele desejo, aquela fome, aquele apetite espiritual pelas coisas de Deus. Há presença física, mas pouca expectativa. Há muita rotina religiosa acontecendo, mas pouca gente com fome de Deus. Eu aprendo aqui uma coisa que é muito simples na vida, né? Quando alguém perde o apetite, vai dizer que algo ali não está bem dentro dessa pessoa, não é verdade? Quando a gente está doente, a primeira coisa que acontece é a falta de apetite. Você não come, você não sente mais o desejo de comer, a vontade de comer. Esse apetite vai indo embora, vai se esvaindo. É porque algo não está bem dentro de nós. Nós estamos passando por um momento de convalescência, de enfermidade, em que o apetite já se perdeu pela comida, e a comida é algo que faz a gente nutrir forças para ficar de pé, para que a gente possa ter a nossa energia e gastar a nossa energia. Então, quando alguém está perdido no apetite, quando alguém não sente mais o desejo de comer, quando alguém já não sente mais o desejo de estar presente, quando alguém já não sente mais o desejo de estar no culto, quando alguém já não sente mais o prazer pela presença de Deus, quando alguém já não sente mais aquele desejo intenso, hoje eu vou para a presença de Deus, hoje eu vou buscar a Deus, hoje eu vou participar da ceia do Senhor, hoje eu vou adorar o meu Deus. Quando isso se perde, é porque alguma coisa está ruim dentro de nós. Quando esse apetite se perde, alguma coisa não está bem dentro de nós. Quando a gente começa a faltar, sem algum motivo, quando algo nos rouba o nosso sentido de cultuar a Deus, de estar na presença de Deus, quando a oração vai se tornando para nós uma obrigação, quando a palavra de Deus já não nos empolga mais, quando participar de algo que é do ensino da palavra já não traz mais em nós aquela fome, eu vou lá para aprender, eu vou lá para buscar a Deus, é porque algo está ruim dentro de nós. Isso é um sinal de alerta. E Jesus diz aqui no texto de Mateus capítulo 5, verso de número 6, felizes os que têm fome. O ensino de Jesus começa com um desejo. Jesus não começa falando de comportamento. Primeiro, ele vai tratar aqui dentro. Ele vai tratar dentro de nós. Ele começa falando dentro lá do nosso coração. Ele não diz primeiro daquilo que eu devo fazer
mas Ele vai tratar, Ele vai revelar aquilo que eu devo desejar em primeiro lugar. Felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. O que Ele trata primeiro é aqui dentro. O reino de Deus, ele não é movido por uma obrigação. O reino de Deus, ele é movido por fome. E se nessa noite você está com fome, é porque você está desejando o reino de Deus intensamente. Se você tem fome para estar na presença, se você tem fome para cultuar a Deus, se você tem fome para buscar a Deus, se a oração te encanta, se a palavra de Deus te encanta, se está na presença com a igreja em adoração te encanta, é porque ainda existe fome dentro do teu coração. Mas se a oração é obrigação, se você não gosta mais da palavra, é porque você está perdendo o apetite espiritual. E nessa noite Deus está falando comigo e com você. Nós precisamos novamente desejar a fome de Deus, a fome da presença, a fome da palavra. Eu posso fazer muitas coisas para Deus, mas sem desejar a Deus. Lembra quando Jesus disse o seguinte: esse povo aí está me louvando com os lábios, mas o meu coração, o coração deles está longe de mim. As minhas mãos podem estar trabalhando, os meus pés podem estar se movendo, mas o que Jesus está olhando é dentro, é o interior. Qual é o desejo, qual é a motivação, o que te faz trabalhar, o que te faz mover-se no reino de Deus, o que está aí dentro do teu coração, o que está dentro do meu coração. Eu posso estar completamente ocupado do lado de fora, e mesmo assim vazio de Deus, vazio. A fome já se foi, e eu começo a trabalhar no automático, fazendo para bater cartão, dizendo que estou presente por uma atividade religiosa. Nessa noite Jesus está querendo que o teu coração e o meu coração sinta de novo a fome por Ele, a fome da presença dEle. Não deixe que essa fome seja esvaída da tua vida. Sinta fome pelas coisas de Deus. Olha para cá, Deus não se revela profundamente quem não sente falta dEle. Deus não se revela profundamente quem não sente falta dEle. Por que você veio aqui hoje? O que motivou você a estar aqui hoje? O que motivou o teu coração para vir adorar a Deus hoje? Foi para alguém te ver, o pastor te ver, para saber que você está em comunhão, que você pegou o cálice, o pão, e que você vai participar da ceia? Ou porque o teu coração tem fome de Deus? Ou porque você não quer ficar longe de Deus? Ou porque você veio aqui porque há uma necessidade no teu interior de adorar e glorificar a Deus? Deus se revela àquele que tem fome. Aquele que tem fome. Você está com fome de Deus. Lembra lá no teu primeiro amor, você não faltava um culto, você não perdia uma escola dominical, domingo à noite, você chegava cedinho no culto. Hoje você perde a escola dominical por qualquer coisa, você chega no culto 8 horas da noite, a palavra já não te encanta mais, você louva por louvar a Deus, a fome foi embora. Nessa noite, resgate a tua fome por Deus. Deus quer renovar a tua vida. Deus quer nessa noite encontrar no teu coração uma fome por Ele. Aí Jesus diz algo interessante, né? Felizes. Quando Jesus está falando aqui felizes, Ele não está falando apenas de uma emoção, porque felicidade está muito atrelada também às emoções. Você conquistou alguma coisa, você sente felicidade. Você recebeu um presente de alguém, você sente uma felicidade. Mas o que Jesus está falando aqui
é algo muito mais superior do que uma emoção. Esse sentimento que nós sentimos por alguma bênção, por algo que recebemos, por algo que moveu o nosso coração, por algo que fomos recebidos de presente por alguém, gerou aquela emoção e aquele sentimento de felicidade. O que Jesus está falando aqui, felizes, Ele não está falando desse sentimento, Ele está falando de uma aprovação divina. Quando Jesus está dizendo, é como se Deus estivesse dizendo para cada um de nós: felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Ele está dizendo feliz, é como se Deus estivesse dizendo para essa pessoa, para mim, para você: vocês estão no caminho certo, vocês estão no caminho correto. Feliz é aquele que tem fome, é aquele que tem sede de justiça, porque vocês serão saciados. Isso me consola aqui profundamente, porque Jesus não está dizendo feliz os que já chegaram. O que Ele está dizendo é felizes os que ainda sentem fome. Feliz é aquele que ainda sente fome. Jesus está dizendo, vocês estão no caminho certo. Enquanto alguns perderam a fome, Jesus está aprovando para a nossa vida e dizendo, vocês estão no caminho certo. Enquanto muitos estão sucumbindo no meio do caminho, fazendo das coisas espirituais algo mecânico, e quando nós ainda sentimos prazer de estar na presença de Deus, de cultuar a Deus, de buscar a Deus, de louvar a Deus, de se quebrantar diante de Deus, Ele está dizendo, feliz, você está no caminho certo. Ainda tem fome, e a pergunta de Deus para nós: tem fome aí? Tem fome na tua vida? Ainda existe espaço para você sentir fome pelas coisas de Deus? Feliz é aquele que tem fome. A fome espiritual não é sinal de fracasso, é sinal de vida. É sinal de vida. O perigo não é admitir que eu estou vazio, porque tem gente que parece uma lata vazia, com uma pedra dentro, faz muito barulho, mas está vazio. O perigo não é quando eu reconheço que estou vazio, porque quem reconhece que está vazio, está apto para receber da presença do Espírito Santo, para encher e transformar e transbordar a nossa vida. O perigo é quando eu não me sinto vazio e começo a fazer as coisas no automático. O perigo é quando eu não sinto mais fome. O perigo é quando eu não sinto mais o desejo. O perigo é quando as coisas espirituais já não movem mais o meu coração. O perigo é quando eu não estou mais saciado, ou quando eu não me deleito na presença de Deus. Eu preciso das outras coisas para preencher o vazio do meu coração. Esse é o grande perigo. Felizes os que têm fome e sede. Jesus aqui fala de duas coisas que ninguém consegue ignorar: fome e sede. Quando alguém está com fome, a gente não precisa ser convencido por ninguém que está com fome. Eu, por acaso, hoje não almocei, estou cheio de fome. E a fome é algo que não tem como você disfarçar ela. Barriga dói. São coisas... Fome e sede são coisas principais do ser humano. E a gente, quando sente fome, barriga ronca, a gente precisa se alimentar. Jesus está dizendo aqui, alguém que sente fome, ele coloca duas coisas aqui interessantes: a fome e a sede. São coisas que a gente sente. Quando alguém também está com sede, e eu cheguei, estava vindo no carro também, e falei com a minha esposa, estou com uma sede tão grande, também estou com sede. Eu estou com as duas coisas, eu estou com fome e estou com sede. As duas coisas, são duas coisas que nós não conseguimos fugir dela.
a fome e a sede. O seu corpo reclama, o seu corpo pede, o seu corpo precisa do alimento, o seu estômago reclama que está na hora de ingerir comida para ser o combustível do teu corpo. O teu corpo reclama da sede, porque o teu corpo precisa hidratar. Você precisa disso. Quando alguém está com sede, a gente não precisa de uma propaganda. Olha, você está com sede. Não, o teu corpo vai dizer, a tua boca vai secar. Você precisa da comida e você precisa da bebida. Duas coisas que Jesus colocou aqui, dizendo: felizes os que têm fome e sede. Porque quando eu preciso ser convencido, que eu preciso orar, que eu preciso buscar na palavra, que eu preciso cultuar, que eu preciso estar junto como igreja, é porque algo está ruim dentro de nós, e a gente tem que correr aos pés de Jesus. Quando eu preciso ser empurrado para buscar a Deus, quando tudo vira um esforço terrível. Já viu gente dizendo, coloca obstáculo em tudo. Na verdade, seria mais salutar ela ser verdadeira, mas ela diz: hoje eu não vou no culto não, porque a minha unha está doendo. É melhor ser verdadeiro e dizer: hoje eu não estou me sentindo bem e não quero ir, mas coloca obstáculo em tudo, é porque está ruim espiritualmente, está faltando fome, está faltando sede, está faltando desejo de buscar as coisas de Deus. Ei, quem tem fome não negocia, quem tem sede não adia. São coisas que a gente precisa. E a pergunta não é se há alimento espiritual disponível. A pergunta é: ainda tenho fome? Ainda tenho fome de Deus? Ainda tenho sede da presença de Deus? Ainda o culto me encanta? Ainda a palavra me encanta? Ainda estar na EBD pela manhã, domingo, 9 horas da manhã, me encanta? Me encanta. Louvar a Deus me encanta. Se reunir como igreja me encanta. Estar no ar livre me encanta. Fazer visitas me encanta. Ensaiar me encanta. Pregar nos presídios me encanta. Ir para os hospitais me encanta. Ajudar o meu irmão que está caído me encanta. Levar uma cesta básica para alguém que está passando fome me encanta. O que me encanta? Será que eu perdi a fome e a sede por Deus? Será que as coisas religiosas se tornaram uma rotina? Nessa noite Deus quer quebrar isso da nossa vida, e Ele quer ver em nós fome e sede pela presença dEle. Felizes os que têm fome e sede. De quê? De justiça. Jesus não está dizendo assim: felizes os que têm fome de bênçãos. Porque se a gente colocar aqui culto da bênção, talvez possa lotar o culto. Porque tem muita gente que adora vir atrás de Jesus para serem aqueles que vão atrás somente de bênção, não vão atrás de adorar a Jesus. Lembra aqueles leprosos? Foram 10. 10 foram curados. 10 foram buscar a Jesus. 10 foram até Ele. Um volta adorando, agradecendo, louvando, bendizendo a Deus, dando glória a Deus. Os outros 9 não voltaram, porque eles foram somente atrás da bênção, não foram atrás do abençoador. Os outros 9 quiseram Jesus por conveniência, foram atrás de Jesus para ter uma casa, para ter um carro, para ter prosperidade, mas não foram atrás de Jesus para que Ele seja Senhor da vida deles, para obedecer a Jesus, para se quebrantar aos pés de Jesus, para reconhecer que Jesus é o tudo da vida dele. Esse um que voltou agradecendo e louvando a Deus.
Deus. Feliz o que tem, Jesus não está dizendo feliz o que tem bênçãos, fome de bênção. Ele não está dizendo felizes os que têm fome de milagres, felizes os que têm fome de sucesso espiritual. Mas ele diz, feliz é os que têm fome e sede de justiça. Justiça aqui não é aparência, justiça aqui não é cargo, justiça aqui não é religiosidade, justiça aqui é alinhamento com Deus, é o desejo de viver como Ele quer, é sede de transformação interior. Esse texto, ele nos confronta, porque revela que é possível querer Deus, sem querer mudar. A lógica de Jesus é, felizes, vocês estão no caminho certo, os que têm fome, sede, desejo de buscar o quê? Justiça, estar alinhado com a presença, com a vontade, com a lei de Deus. Quem tem fome de justiça, não nega os princípios da palavra de Deus. Quem tem fome e sede de justiça, não vive de fachada. Quem tem fome e sede de justiça, não se satisfaz com uma espiritualidade superficial. Quem tem fome e sede de justiça, essa fome não é por um status espiritual, é porque o caráter foi transformado por Jesus, e ele tem fome, tem sede e quer andar debaixo da presença de Deus. Ainda que o mundo esteja andando fora, ainda que o mundo ande fazendo tudo que se agrada, o servo de Deus tem fome e sede de justiça. No trabalho é justo, na empresa é justo, na escola é justo, na universidade é justo, com os amigos são justos, na igreja é justo, nos negócios são justos. Vive uma vida de justiça na presença de Deus. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Olha que promessa de Jesus. Jesus aqui faz uma promessa direta, clara e segura. Os famintos e os sedentos serão saciados. Ele não promete uma distração, ele não promete aqui um alívio momentâneo, ele promete plenitude para nossa alma. Se você ainda tem fome por Deus e sede por Deus, há uma promessa: nós seremos saciados pela presença de Deus na nossa vida. Virá sobre nós a plenitude da presença dEle, saciando a nossa vida, alimentando a nossa vida, direcionando a nossa vida, enchendo a nossa vida. Tu tem fome? Tu tem sede? Deus vai saciar na tua vida a fome e a sede pela presença dEle. Isso aqui para nós é algo interessante, né? Isso nos ensina aqui algo muito precioso. Deus nunca desperta uma fome que Ele não pretende saciar. Se você está com fome, Deus está aqui para saciar a tua fome. Se você entrou aqui nessa noite, pastor, há muito tempo que eu não estava mais sentindo esse desejo de vir para a presença de Deus, de cultuar, de sentir essa coisa gostosa. Mas nessa noite, quando eu botei o pé aqui na igreja, quando os louvores foram cantados, algo começou a mover dentro de mim. Eu estou sentindo uma renovação, essa fome está brotando de novo. Eu estou sentindo uma fome, eu estou sentindo um desejo, eu estou sentindo uma sede pela presença de Deus. É porque nessa noite, Deus está querendo saciar a tua vida. Ele está dizendo para você e para mim: meu filho, eu estou aqui para saciar a tua fome, eu estou aqui para saciar a tua sede, eu estou aqui para completar na tua vida e ser o tudo da tua vida.
O problema nunca foi Deus. O problema somos nós. Somos nós que perdemos o apetite por Deus. Mas o pão vivo que desceu do céu, Ele está aqui para alimentar a nossa vida. Ele está aqui para nos saciar. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Mulher, você vai beber dessa água, dessa fonte, e você vai tornar a ter sede, mas aquele que bebe da minha presença, nunca mais, nunca mais, nunca mais sentirá sede, porque do seu interior fluirão rios de água viva. O problema é quando eu paro de desejar a presença de Deus. Esse é o grande perigo, é a perda do apetite espiritual. Jesus aqui não está falando da falta de justiça, Ele fala da falta da fome por justiça. E eu preciso ser honesto, porque muitas vezes, não é que Deus se afastou, é que eu estou me alimentando demais com outras coisas. Quando eu passo a me alimentar com outras coisas, a fome de Deus, ela é diminuída. É porque a minha fome, ela está sendo saciada com as coisas desse mundo, com os prazeres desse mundo, com o que esse mundo pode trazer de saciedade para o ser humano. Porque a nossa carne, a nossa natureza humana, quer se saciar com a carnalidade, enquanto o nosso homem espiritual quer buscar a Deus. Mas quando a carne, ela se sobrepõe, ou quando ela é alimentada excessivamente com as coisas desse mundo, o meu homem espiritual vai perdendo a conexão com Deus, vai perdendo a fome, vai perdendo o apetite, vai diminuindo, vai se tornando um nanico, e quando vê, o apetite por Deus foi completamente extinto, e eu estou me saciando e me esbaldando com as coisas desse mundo. Quando o coração se enche demais com as distrações desse mundo, o gosto pelas coisas de Deus diminui. Essa é a realidade. Quando o nosso coração está muito envolvido com as distrações do mundo, o nosso gosto, o nosso apetite pelas coisas espirituais começa a diminuir. Aí, vir para o culto se torna uma opção, não uma prioridade. Lembra, mais uma vez, lá no início da tua fé, o que te roubava o culto a Deus? Nada. Nada era impedimento. Nada era obstáculo. Você rompia com tudo. E hoje? Hoje o culto, para alguns, tem se tornado uma opção. Se der, eu vou. Mas se tiver um churrasquinho, domingo à noite, 6 horas da noite, opa, pode contar comigo que eu estou lá naquele churrasco. É o quê? É um cineminha? Eu estou lá fazendo um cineminha. É o quê? É uma outra atividade? Opa, eu estou lá. O culto se torna uma opção. É porque perdeu a fome. O compromisso começa a virar negociação. Eu começo a negociar. Aí eu começo, aquele compromisso que eu tinha, eu começo a negociar aquele compromisso, dizendo, não, eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso ter um lazer para mim. E o teu homem espiritual lá dentro está clamando, ei, acorda, você precisa sentir fome e sede por Deus. Você está morrendo e não está vendo, você está distraído, você está comendo as coisas desse mundo e se deixando de se alimentar das coisas espirituais. Aí a gente começa a viver a nossa fé, uma fé de lembranças.
Poxa, quando eu tinha 10 anos atrás na fé, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Opa, Deus não está interessado com o que você fez há 10, 5 anos atrás, não. É hoje Ele quer renovar esse apetite teu aí. Hoje Ele quer te levantar, quer te renovar, quer te colocar de pé hoje, para você trabalhar hoje. O que você fez lá atrás, não interessa, já foi. É hoje. Aí eu evangelizei lá no morro tal, e hoje tu está fazendo o quê? Eu cuidei de pessoa tal, e hoje tu está fazendo o quê? Eu visitei fulano de tal, e hoje tu está fazendo o quê? Aí a gente tem hoje os críticos da igreja, já viu? Metem a língua na igreja, falam da igreja, critica tudo, critica todos. O que você está fazendo? Está cuidando de quem? Está evangelizando quem? Está doando para quem? Está entregando oferta aonde? Está levantando quem? Está fazendo grupo de oração aonde? Está evangelizando quem? Está cantando aonde? Está adorando aonde? Está pregando para quem? O que você está fazendo? Deixa para os ímpios criticarem, eles vão dar conta a Deus. Você é crente, você tem boca de Deus, Cristo está na tua vida. Ou se Cristo não estiver mais na tua vida, tu é um desses críticos também. A gente não pode viver de passado. Quem vive de passado, como já diz o ditado, é museu. A gente vive de hoje, é hoje. Você trabalhava quando era o pastor Roberto, né? Hoje tu está na caverna, é decisão tua. A fome está faltando na tua vida, a sede está faltando na tua vida. Se levanta hoje, seja renovado. Você não serviu o pastor Roberto, você servia a Jesus. Se você não faz, você está dizendo que servia ao homem. Eu entrego tudo, estou livre, leve. Levo nada para casa. Recupere a fome hoje, gente. Não saia daqui sem uma fome por Deus. Jesus não diz felizes os que estão cheios. Ele está dizendo feliz aqueles que têm fome. É isso que nos dá esperança. Porque reconhecer que estou com fome já é um sinal de que Deus ainda está trabalhando dentro de mim. Reconheça hoje: eu estava perdendo o apetite pelas coisas espirituais. Eu quero hoje, Senhor, sentir essa fome por Ti. Eu quero ser saciado pela Tua presença. Eu quero parar de meter a língua e de criticar. Eu quero me envolver com a obra. Eu quero trabalhar, porque o crente que não trabalha, ele dá trabalho sim, porque ele vive de mexerico, de grupinho no WhatsApp, falando de Beltrano, de Ciclano, tirando print, fazendo fofoca, mas quando está trabalhando, está ocupado, está com a mente em Deus, está trabalhando para o reino. Então nessa noite, que a tua fome e a tua sede seja renovado em Deus. Admitir o vazio não é derrota, é o começo da restauração. Deus não rejeita quem chega a Ele com fome. Ele rejeita quem acha que não precisa. Não preciso. Para quê? Para quê? Está segunda, está quarta, está sábado pela manhã na consagração. Consagração, então, perderam a fome completamente. É meia dúzia de gato pingado que vem para a consagração os sábados. Ele rejeita quem acha que não precisa mais. Sabe aquelas pessoas que acham que já chegaram num patamar espiritual tão elevado? É o arrogante da fé. Eu faço, eu sou, eu posso. Isso aí eu já sei, não preciso. Para que acordar sábado de manhã, 9 horas da manhã, se eu posso? Não, melhor ficar nas esquinas, com a gaiola de passarinho na mão e andando para lá e para cá. Para quê? É porque faltou fome. Tu está sem fome, sem apetite. Porque quem tem fome de Deus, sabe que precisa buscar a Deus.
Segunda, quinta, oração matutina, de 8 às 9 da manhã. Você está em casa. Ah, eu vou para a academia porque eu preciso cuidar do meu corpício. De 8 às 9, 1 hora de oração. Tu não sabe que vai ser bom para a tua vida espiritual, mas tu prefere as distrações do mundo. Depois das 9, vai para a academia. Eu não sou contra, porque eu estou fazendo também academia. Mas eu não troco o meu sábado para estar aqui do que ir para a academia. Eu quero buscar a Deus, porque eu necessito da presença de Deus na minha vida. E para a gente concluir, Jesus não prometeu aqui felicidade aos satisfeitos, né? Ele prometeu aqui saciedade aos famintos. Famintos. O maior perigo é não sentir mais fome. Hoje, eu não oro para que Deus me dê mais coisas. Sabe o que eu oro? Eu oro para que Deus me devolva o apetite todos os dias. Senhor, me dá apetite pela Tua presença. Não deixa eu me sentir arrogante, sem fome de Ti. Eu preciso da Tua presença. Eu quero sentir essa fome, esse desejo de estar diante do Senhor. Renova em mim isso, Senhor. Renova. Porque eu sei de uma coisa, gente. Quem tem fome será saciado. Mas quem não sente fome vai continuar vazio. Vazio. Porque já perdeu o apetite pelas coisas espirituais. Queria convidar você a ficar de pé. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite, você ainda não é crente, e está aqui entre nós, e a gente queria fazer esse momento, um momento de convite a você, convidar a você a entregar a sua vida para Jesus. Talvez você entrou aqui sem apetite nenhum, e o teu apetite agora foi despertado. É verdade, pastor, eu preciso buscar a Deus, eu preciso me render aos pés de Jesus Cristo. Chega de me alimentar com as coisas desse mundo, eu quero me alimentar das coisas de Deus. Se você está aqui e ainda não entregou a sua vida para Jesus, o convite é para você. Se você está aqui e se afastou da presença de Jesus, o convite é para você. É para você retornar ao aprisco. É você voltar para a presença de Deus. É você renovar a sua aliança com Ele. Por isso eu quero convidar a você. Se você está aqui e quer voltar para Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Já está vindo aqui um corajoso, voltando para Jesus. Voltando para Jesus. Há uma fome sendo acesa aqui. Há uma fome. Há mais alguém que quer sair do seu lugar e vir aqui à frente? Reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entregar a sua vida a Cristo, decidir agora ter uma nova vida em Cristo e ser saciado por Ele. O ser humano tem vazio no coração, e somente a presença de Jesus preenche o vazio. Somente a presença de Jesus consegue entrar dentro desse buraco existencial dentro do ser humano. Espírito Santo encher completamente a nossa vida. Há mais alguém para Jesus? Você que está aqui ainda não se decidiu por Cristo, não entregou a vida a Cristo, está afastado, sai do seu lugar, vem aqui à frente.